quando penso em você. Opa, bom dia, pessoal que gosta de Fagner aí, do nosso querido Brasil. Estamos aqui hoje num soco matinal em uma quarta-feira, dia de quê? Jogo do Palmeiras. Ao meu lado tem o Matheus Malheiros, ao meu outro lado também tem o José Jager, consultor de investimentos aqui na nossa queridíssima AUVP Capital. Que bom aí que nessa quarta-feira vocês estão ouvindo a gente aqui, porque hoje tem muita notícia boa para começar o dia informado, parecendo ainda mais inteligente do que vocês já são. Então temos aí, ó, o PIB do Brasil no último trimestre aí, de abril, maio, junho, saiu, vamos falar sobre o resultado do PIB. Temos também aí uma notícia não tão boa, mas já esperada, que a conta de luz dos brasileiros pode ficar uma porcentagem mais cara aí de 10 a 13%, principalmente devido às secas aí que vem afetando o Brasil e é esperado pelo ano. E temos uma notícia da Argentina também, cara. Na Argentina, nosso querido governo do Javier Milei, né, fez muitas propostas ali de corte de gastos, de enxugamento da máquina pública, e uma das províncias ali da Argentina criou agora, sem o governo Milei, uma moeda à parte. É como se fosse o Mato Grosso criando uma moeda do Mato Grosso. Então a gente vai falar muito sobre isso. E também temos aí quem? A gente não consegue ficar um dia aqui sem falar do Maduro, né? Nosso talvez presidente da Venezuela, que fez hoje uma coisa um pouco fora do comum, assim para dizer. Ele antecipou o Natal para dia 1º de outubro. Então, não, é fora do comum. Ele já tinha feito isso antes. Já tinha feito isso antes? Já tinha feito então, antes. Então é a loucura recorrente ali do nosso querido ditador Maduro, né, que Pão e com a circo, gente. mais conhecido como pão e circo. O pessoal tá meio fazendo um barulho aí porque eu não sou presidente. Chester, ou Sim. peru. Comida de Natal, né? Peru e circo. Peru e circo. Vou tirar esse assunto de peru perto do Matheus, porque vocês sabem como funciona esse. Então, seguindo o programa aqui, sem falar de peru, né, Matheus? Vamos lá, Matheus. Agora a gente segue com o quê? Como esse é um programa de tradição, vamos aos índices de mercado. Chama. Então, nos Estados Unidos, a gente tem os mercados abrindo principalmente no âmbito negativo, seguindo aí a queda puxada pelas empresas de tecnologia. Ontem mesmo, só a Nvidia perdeu 9% de valor de mercado, o que equivale a muitos bilhões de dólares. Praticamente o valor da nossa bolsa inteira foi perdido em um dia de mercado nos Estados Unidos. Nos mercados asiáticos, a gente teve também o fechamento no vermelho, com destaque para o Japão, que fechou em queda de 4,24%, acompanhando as quedas que as empresas de tecnologia sofreram nos Estados Unidos. Os mercados europeus também operam em queda, seguindo as ações asiáticas e as ações norte-americanas. E nas commodities a gente tem o petróleo em baixa, principalmente pelos dois lados, tanto a demanda fraca de petróleo quanto a OPEP aumentando a sua produção. Então você tem uma demanda maior e uma oferta menor, o que faz o petróleo atingir o preço mais baixo em 9 meses. E o minério de ferro segue também em queda, com dados econômicos fracos da China atingindo o menor nível em 2 semanas. E o Bitcoin também em queda, ou seja, tá tudo caindo. E o Kwanza angolano? O Kwanza angolano, porra, aí você transcendeu, é uma moeda que a gente não tá à altura de falar do Kwanza. É justo, tá Fala muito abaixo, acima. Neng. Abaixo, não. Fala abaixo, Neng. Fala baixo, Neng. Nossa, maluco. esses vídeos aparecem pra mim todo dia, né? São muito bons. É um rapaz que ele joga O telefone do 05 perto, né? encosta na tua cara aí e diz: Neng. fala Mestre. abaixo, Neng. Caramba, cara. Mestre, Então por vamos favor. lá, continuando o programa, que esse é um programa de tradição aqui na TV, YouTube, que é começando com as notícias internacionais, né? Então, na região ali de La Rioja, né, na Argentina, que é uma das regiões mais pobres, né, foi criada uma moeda chamada chacho, que é uma moeda paralela, né, para fomentar ali a economia local. Com certeza, embora a moeda tenha desempenhado um certo movimento econômico na região, acaba que ela não foi tão eficiente. Um dos motivos é porque a moeda não está presente fora da região e também alguns vendedores não estão aceitando a moeda como forma de troca pelos seus produtos, por conta que estão meio receosos de acumular essa moeda, ela não ter uma vida útil muito extensa, e assim eles ficarem com um monte de dinheiro lá acumulado sem poder usar para nada e tendo um prejuízo por conta dos seus produtos. Foi a saída que o governador da região achou por conta da terapia de choque do Javier Milei, que o Edson comentou, que foi uma terapia de corte de gastos, nada mais. Só que, às vezes, não vai ser tão bom, não vai refletir tão bem assim como a gente espera. E todas essas mudanças aí que aconteceram na região refletem muito bem como está a
complexa situação política da Argentina, com várias mudanças aí muito significativas para a economia, com algumas mudanças que estão fazendo bem e algumas mudanças que estão sendo um pouco nocivas, como foi essa mudança aí para a região de La Rioja. A outra... Queria comentar uma coisa só aqui. Não sei onde é que o Edson arrumou uma bomba de chimarrão tão grande, cara. Tô com dificuldade aqui de segurar. Você gosta aí de uma bombada grande? Eu gosto do ferro grande, assim mesmo. Caramba, que programa com libido alto é essa, galera? Essa bomba é do meu pai, inclusive. Se falar mal dessa bomba aí, você vai cair na mão comigo. Vamos lá. Seguindo, então, a próxima notícia internacional que temos é essa notícia agora do encontro virtual, né? Um web namoro aí que vai acontecer entre Nicolás Maduro, Lula, Petro e Obrador. Quem são eles, né? O Lula, a gente sabe, presidente do Brasil. Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E também o Obrador, que é Andrés Manuel López Obrador, que é o atual presidente do México. Então a gente tem o presidente desses 3 países aí, Brasil, Colômbia e México, fazendo uma reunião virtual aí com o Nicolás Maduro para tentar forçar um movimento político aí que se resolva essa crise na Venezuela. E aí, Malheiros, o que você acha que vai ser esse posicionamento desses 3 países? A gente tem que entender primeiro como que a comunidade internacional está se posicionando com essas eleições na Venezuela. Você tem várias notícias aí preocupantes. Você tem a prisão do opositor, que foi decretado ontem. Noticiamos ontem aqui no Soco Matinal, Edmundo Gonzalez preso. Agora Maduro nessa política de pão e circo, antecipando Natal para 1º de outubro. Você já teve os Estados Unidos que apreenderam, inclusive, um jato do Maduro no valor de 13 milhões de dólares que foi adquirido com recursos supostamente legais. Ele estava ali Supostamente. Ele estava pelo Caribe, os Estados Unidos foram lá, recolheram, levaram para a Flórida esse jato. Então você tem várias sanções internacionais sobre a Venezuela e essa falta de reconhecimento que o Maduro tem. Além, claro, das tensões internas dos países, os protestos que já resultaram em várias prisões e até mesmo em mortes. Então, como que o Brasil, México e Colômbia vêm se posicionando? Também não reconheceram oficialmente o resultado da eleição, principalmente aqui do Brasil, que é o mais relevante aqui para nós, pelo menos, que diz só vai reconhecer oficialmente o resultado quando for divulgadas as atas eleitorais, né? Ou seja, quando tiver um processo ali auditado, o que não vai acontecer, mas ao mesmo tempo está tentando tomar uma postura mais mediadora da situação. Então, o posicionamento do governo brasileiro é: apesar dessa situação, né, de não reconhecer oficialmente o resultado das eleições, esse é um conflito venezuelano, logo deve ser resolvido pelos próprios venezuelanos. Então, essa postura de evitar muitas interferências externas. Então, seguindo nessa linha, a gente pode esperar uma reunião um pouco mais no sentido de aconselhamento, talvez algo nesse âmbito, justamente desse posicionamento de evitar interferência direta nas eleições venezuelanas. Maravilha. A gente acredita também que, imagina 10 anos atrás a gente falar que 4 presidentes de 4 países diferentes iam se reunir de forma virtual Isso é interessante para também. debater os países. Hoje em dia tudo é computador, né, cara? Não adianta. O Zé tem 55 anos de idade. É que roubaram o jato do Maduro. É verdade. Não pôde viajar. Esse é um ponto que ele também não pode estar saindo muito do país, principalmente indo para os Estados Unidos. Seguimos então com as notícias agora nacionais em velocidade recorde nesse programa maravilhoso. A notícia internacional que a gente tem é sobre o PIB, né? O Produto Interno Bruto Brasileiro, que saiu no patamar de 1,4% de crescimento aí no anexo de abril, maio e junho, né? O último trimestre. Esse foi o maior crescimento desde 2020, cara. Então foi um bom resultado. A agropecuária veio abaixo do que a gente esperava e o setor de indústria e serviços teve um resultado notável aí. Exato. Antes de entender essa notícia, primeiro, o que é o PIB? Ela vai ser a soma de todas as riquezas que foram produzidas em um país e tem várias formas que você pode metrificar. A mais conhecida seria o quê? Com uma fórmula bem simples, que você vai somar todo o consumo das famílias, todos os investimentos que foram realizados no país, os gastos do governo e a balança comercial, que é o total que a gente exportou menos o que a gente importou. Então essa é uma das óticas que você pode ver o PIB. Então a gente teve esse resultado robusto, uma alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024, que inclusive dentre os 52 países que já divulgaram esse dado até agora, o Brasil está em 5º lugar, ou seja, foi uma das economias que mais cresceu no segundo trimestre, o que superou as expectativas do mercado e colocou a gente no maior crescimento trimestral desde o final de 2020. Dentro agora da nossa economia, a gente teve principalmente o investimento e o consumo das famílias, além da indústria, puxando esse forte crescimento do PIB, mesmo com o impacto das enchentes lá no Rio Grande do Sul.
E a gente acabou consolidando a nossa economia agora no maior patamar da série histórica. Então, por exemplo, na última década a gente teve a crise, teve retração de PIB, agora a gente está se recuperando e conseguiu atingir o recorde de todas as riquezas que foram produzidas no Brasil. Que agora com esse resultado robusto de PIB, a gente tem projeções de fechar o ano com um crescimento de 3%. E só um adendo que eu quero trazer aqui, esse seria o PIB real, já descontado a inflação. Tá, porra, como que o PIB vai crescer só 3% se a inflação tem 4.000%? Isso é o PIB real? Então, se você for pegar o PIB nominal do Brasil, você só jogar no Google PIB Brasil, você vai ver que não bate só 3% de crescimento. Por quê? No Google você vai jogar aquele gráficozinho que aparece, é o PIB nominal. Então você não está considerando a perca do poder de compra da nossa moeda. Então o PIB nominal seria em torno de 7% ali. Exato, 7, 8% o PIB nominal, bem mais alto. Só que daí, como tem a perca do poder de compra, o PIB real acaba ficando mais baixo. E a forma mais realista de você medir o crescimento de uma economia é porque você considera esse impacto inflacionário. Porque se a gente pega então o PIB nominal da Venezuela, seria absurdamente alto. Ou da Argentina seria absurdamente alto, porque a moeda vai desvalorizando, o produto interno bruto vai crescendo ou diminuindo mais com o aumento da moeda, teoricamente, nominalmente vai crescendo. Exato, tem que considerar até a variação cambial, por exemplo. Dos fatores que pode impactar agora negativamente o PIB para o final do ano seria justamente a alta do dólar. Porque a gente aqui em real, mas o PIB ele é medido em dólar nas maiores economias do mundo. Ou seja, como a gente está com um câmbio muito desvalorizado, a gente acaba tendo esse fator que contribui negativamente para o crescimento do nosso PIB. Uma curiosidade muito interessante também no cálculo feito pelo PIB é que quando a gente trata de investimentos, lá que vai para o cálculo, a gente não está tratando de investimentos feitos, por exemplo, via bancos, via corretoras. Os investimentos são necessariamente feitos em empresas, estruturas e tudo mais. Ou seja, com uma alta da taxa Selic, que o Matheus vai aprofundar para nós um pouco, necessariamente a gente tem uma baixa no PIB, porque quando tem uma alta taxa Selic, necessariamente também as pessoas vão optar por investir mais nesses tipos de ativos financeiros e não em ativos reais. Então impacta diretamente também. Exato. Na realidade, acaba sendo muito mais complexo do que parece, porque, por exemplo, Estados Unidos agora, com uma possível queda ali nos juros para estimular a economia, que tem muita preocupação de recessão, e a gente aumentando talvez a nossa taxa de juros, que é um assunto que está vindo à tona principalmente com esse resultado muito robusto. Porque você vê ali que o consumo das famílias foi um dos fatores que impactou nesse forte crescimento do PIB. E o que isso acaba significando? Uma maior pressão inflacionária. Se as famílias consomem mais, impulsionadas aí por essa política expansionista por parte do nosso governo, você acaba gerando mais inflação, que já está desancorada da meta. E o papel do Banco Central é controlar a inflação. E a ferramenta para isso seria as taxas de juros. Então, acaba ficando muito mais próximo, muito mais possível uma alta agora da taxa Selic, que é a principal preocupação. A gente já está em um patamar de juros muito altos e essa taxa Selic aí desancorada até com a política do governo. Por quê? O governo está tentando expandir a economia e o Banco Central tem que necessariamente seguir uma política contracionista para conseguir segurar a inflação aqui do Brasil. Você acaba tendo esse descasamento das duas políticas, que não é muito interessante para a nossa economia, principalmente justo porque os juros altos acabam impactando negativamente o nosso crescimento, traz um ambiente de negócio um pouco mais desafiador para as empresas que têm menos oferta de crédito, e entra no ponto que o José falou de desestimular o investimento em capital fixo e buscar muito mais ativos financeiros, né? Por exemplo, prestar dinheiro para o próprio governo, que com uma taxa Selic alta acaba remunerando muito bem os investidores. Daí por que eu vou investir em empresa, né? Vou botar na Selic lá e deixa bichar. É isso. Maravilha. Exatamente. A gente tem muitas pessoas que acompanham o programa aqui, que são recorrentes, inclusive. A gente vê pelos comentários, a gente vê pelo gráfico, né, que o YouTube entrega pra gente. O Spotify é mais complexo de ver, mas no YouTube isso é muito claro. Mas tem muita gente que chega, pessoa nova todos os dias, que o canal tá crescendo, pessoas que têm contato com o que a gente tá falando agora, pela primeira vez às vezes, né? E quando a gente vai pra mídia tradicional, como um jornal grande de TV aberta, as notícias são feitas para que as pessoas não entendam muito bem. Por exemplo, a gente fala, o dólar aumentou, o dólar nunca aumenta, né? É claro que ele aumenta também, mas é geralmente o real que abaixa o valor frente ao dólar, né? E isso é sempre desconectado de uma consequência clara do porquê que fez com que tivesse essa disparidade cambial. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês? Para muita gente isso aqui vai ser muito básico, mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu quero que o Matheus, eu quero que você explique para as pessoas, de maneira bem simples, não se aprofunde muito, o que faz com que o dólar aumente. Que o dólar não aumenta, né? A verdade é que o real que está perdendo muito mais valor, o dólar aumenta muito pouco comparado com o quanto que o real perde valor nos últimos anos. O que faz, no final das contas, que haja essa disparidade?
Quando você escuta, o dólar está em tanto, o dólar aumentou tantos por cento, o que isso causa, cara? De maneira bem básica mesmo, para uma pessoa que nunca teve contato com isso, que a única forma de comunicação que ela teve foi uma comunicação de falar que o dólar aumentou. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o lastro de uma moeda fiduciária. A moeda fiduciária é essa moeda que foi emitida por algum governo, por algum país. Hoje é simplesmente economia. Antes a gente tinha um padrão ouro, que era o quê? Para cada dólar, por exemplo, que você tinha, você poderia trocar aquilo por uma determinada quantidade de ouro. Isso acabou não existindo, agora a maioria das moedas são simplesmente o que você tem de confiança ali, de lastro por trás, é a economia de um país. Então a força de uma moeda vai ser determinada pela sua própria economia. Agora, qual economia você acha que é mais sólida e tem melhores perspectivas de crescimento no longo prazo? A economia dos Estados Unidos, com o dólar, ou com o Brasil? Claro que vai ser a dos Estados Unidos. Tem um ambiente de maior segurança jurídica, um cenário tributário muito mais simples, tem empresas que já estão consolidadas naquele mercado. Então é um conjunto de fatores que tornam essa economia mais sólida, mais atrativa, com melhores perspectivas de longo prazo, o que faz que o dólar acabe se valorizando ao longo do tempo, ou no caso, que o real perca valor frente ao dólar. Por quê? Para toda transação internacional, o dólar é referência. Então é conceitualmente errado a gente falar que o dólar se valorizou. É o real que perdeu valor frente ao dólar. Então isso é por conta disso. A economia dos Estados Unidos é mais sólida e tem melhores perspectivas de crescimento. Por isso que o dólar acaba ficando mais caro para a gente. Então, Malheiros, a gente pode dizer que quando existe uma, entre aspas, alta do dólar, o que realmente está acontecendo é que a nossa moeda perdeu valor. A gente ficou com a moeda menos valorizada. E o que causa possivelmente essa queda de valor da nossa moeda, além de questões econômicas, balança comercial e tudo mais, é principalmente insegurança. Só as perspectivas econômicas de longo prazo e a insegurança que a gente tem no Brasil acaba contribuindo negativamente para as nossas perspectivas econômicas de longo prazo. E agora tem uma explicação um pouco mais teórica também. Não é o objetivo, mas é interessante trazer essa visão também para quem já é um pouco mais aprofundado no assunto. Dentro da economia, a gente tem a teoria da paridade do poder de compra. O que isso acaba dizendo? Que o diferencial, a taxa de câmbio entre dois países vai ser dada pelo diferencial da inflação que você tem entre eles a longo prazo. O que isso significa? Vamos supor que você tem, nos dois países, num primeiro momento, um produto que custa 100 unidades monetárias. Passou algum tempo, alguns anos, você teve os efeitos inflacionários. Em um país o produto subiu para 200 e em outro país o produto subiu para 400 unidades monetárias. Então, seguindo essa teoria da paridade de poder de compra, a taxa de câmbio seria de 2 para 1, porque em um país inflacionou o dobro do que no outro. Isso é, em parte, verdadeiro. Então, se você for pegar, o Brasil é um país muito mais inflacionário que os Estados Unidos, a nossa moeda perde o poder de compra mais rápido que o dólar, o que contribui para essa depreciação do real. Mas, claro, essa é uma teoria, ela não é perfeita, então você tem que considerar características locais dos mercados, preferências de consumo da população e outros fatores econômicos. Então, explica em partes também essa depreciação do real frente ao dólar. Essa teoria pode ser exemplificada pelo McDonald's, por exemplo. Porque, por exemplo, imagina que há 10 anos atrás um sanduíche específico do McDonald's na Argentina custasse 100 unidades monetárias, que seria 100 pesos argentinos, e custasse 100 reais no Brasil, num mundo hipotético, né? E aí passa-se 10 anos, a inflação corrói o poder de compra ali, corrói um pouco o poder de compra no Brasil, mas corrói muito mais na Argentina. Então a gente poderia medir aí através de um produto específico e saber o quanto que a moeda se valorizou dessa forma. Isso seria esse exemplo? Você pegou um exemplo muito bom, porque tem um índice, que é o índice Big Mac, que é baseado na teoria da paridade do poder de compra. Então fica aí de curiosidade, ele mede o poder de compra em diferentes países, seguindo essa teoria, usando o preço do Big Mac. Que é uma comida quase universal, exato, né? que é uma comida universal. Então fica Caramba, a dica aí, a tem curiosidade. isso mesmo? Existe, de fato existe o Eu índice me Big Mac. surpreendo com a minha inteligência. E o próximo programa vai ser diferente, porque eu vou falar do índice Big Mac. Pronto, justo. E do Kwanza angolano também. E do Kwanza É um angolano. absurdo, cara. Como que a gente continua a vida Fala sem saber baixo, do Nengue. Nengue? Fala A gente baixo. continua a nossa vida sem saber o Kwanza angolano. Continuando com a outra notícia nacional do Brasil que nós temos, infelizmente, né, com a baixa no nível de água dos reservatórios nacionais, a gente tem aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEE, né, ativando então a maior tarifa de todas, o que é comum, né, nessa época do ano, mas é uma notícia que sempre causa
é prejuízo para todo mundo, né? Então aí a gente pode esperar na conta de luz de setembro, que vence em outubro, aí, um reajuste de cerca de 10 a 13% com essa nova tarifa. A água diminui e a conta aumenta do brasileiro, cara. Isso é extremamente complicado por conta que não há o que ser feito. A gente é dependente do clima nessa questão. E com a seca que está acontecendo, e a gente vê também muitas queimadas, e tudo isso impacta diretamente em vários setores. A luz, tende a subir nesse próximo mês de 10 até 13%. Ou seja, o valor médio que o brasileiro paga de R$ 147 reais mensais pode chegar até R$ 163 por mês. Essa crise hídrica aqui que a gente está passando é uma das maiores da história, sendo que a previsão é de um volume de chuvas de 50% menor que o normal para o restante desse ano de 2024, o que é bastante preocupante, até por conta que vai doer no bolso. E quando a gente não tem água, faz com que as usinas hidrelétricas sequem, e hoje a nossa maior fonte de energia vem dessas usinas perante a água. E agora que essa parte de água está complicada, a gente vai ter que voltar para os geradores de energia elétrica voltados para motor e para gasolina, que gera uma energia bem mais cara e menos renovável também. Então é outro indicativo aí para também subir o preço, por conta que o preço para fazer a energia agora de fato vai subir, então isso vai refletir diretamente no bolso do consumidor. Maravilha. Essa notícia também vai ter um impacto econômico significativo, por quê? Vocês percebem que a gente vem falando muito de inflação. Déficit fiscal do governo, o que já é um fator inflacionário, política expansionista do governo, crescimento de PIB, isso acaba preocupando muito o Banco Central, né, levando a gente mais próximo de ter uma nova alta na taxa Selic para tentar controlar a inflação. E qual que é o problema dessa alta na conta de luz? Ela não vai impactar só a sua conta de luz especificamente. Você tem um efeito cascata na economia inteira. Porque se você tem um aumento na conta de luz, o custo de produção de qualquer produto, de tudo que você consome na economia acaba ficando mais caro, e isso é repassado para o consumidor. Então você tem mais um fator inflacionário, além de todos esses que a gente somou, que contribui ainda mais para essa inflação desancorada da meta, que pode, consequentemente, levar a mais uma alta na taxa Selic. Hoje o Brasil está no topo do ranking que a gente faz o estudo do quanto impacta no bolso dos brasileiros a conta de energia. Enquanto nos restantes dos países, tanto desenvolvidos quanto emergentes, a conta de luz consome cerca de 2% da renda média anual, aqui no Brasil, para nós brasileiros, chega até 4,5%, quase o dobro do restante do mundo. Mais um dado muito interessante aí. Então é interessante pensar nesse aumento como algo muito sério, porque ele impacta tanto o consumo, porque uma família que tem ali ganha um salário específico, né, ela vai tirar mais 10 a 13% do valor de conta de luz para pagar esse valor. Ou seja, vai ter uma diminuição no consumo ali por diminuição do dinheiro mesmo. E também a gente tem aí um aumento nos produtos também, porque todas as fábricas, todas as indústrias, todo o maquinário utiliza também de energia elétrica. Então é nas duas pontas, tanto na formulação do produto quanto também no consumo na outra ponta. Vamos então agora para a leitura dos comentários do vídeo anterior. Tenho dois comentários simples aqui, o da Priscila Santos 9269, que ela disse: seja bem-vindo de volta, Edson, muito obrigado. E o João Ortega 7783, que ontem a gente falou aqui sobre comentários de Goiânia, a gente chegou à conclusão que Goiânia é a cidade que, caso você chegue aqui e você é de fora, você vai perceber o quanto que você é pobre e sua mulher é feia. A gente chegou a essa conclusão aqui. Então o João falou: o melhor de Goiânia já tá aqui em casa, casei com a mais bela e formosa dama dessa cidade. Então, pô, parabéns, cara romântico aí, sempre tem que falar também sobre ele. Também temos aí o CH Christopher Gomes, né, lutador de jiu-jitsu aqui. Falou: programa bom é assim, passou de 30 minutos, a informação de qualidade não para. Já passamos de 30 minutos, ainda estamos falando aí, então hoje é um dia bom pra você. Qual que é o seu comentário aí? O Matheus tá cansado, cara. Ontem, pra ser sincero, ontem era o quê? 11h30 da noite, tava todo mundo junto ainda, com o Raul, bebendo. Na terça-feira, a gente tem que parar com essa vida talvez, então hoje tá com essa cara de cansado e eu também. Qual é o seu comentário? Vou ler um comentário da @Débora Dalastra. Tem uma dúvida: investir na Klabin é uma forma de expor ao dólar? Obrigada. Débora, de certa forma, sim, mas não é a ideal. Porque a Klabin é uma empresa que exporta. Então, se você tem uma alta no dólar, tem uma alta ali indireta na receita da empresa em reais, quando você faz ali a conversão. Só que uma característica da Klabin é que eles têm uma dívida muito dolarizada também. Então, se o dólar sobe,
esse reajuste no valor da dívida em reais tem que necessariamente ser refletido nos balanços da empresa, no seu resultado financeiro, que acaba impactando. Por exemplo, em 2020, a Klabin chegou a ter prejuízo, apenas contabilmente, claro, não teve um prejuízo operacional. Por quê? Porque a disparada do dólar que você teve ali no contexto da pandemia foi reconhecido no balanço da empresa. Então, você ganha de um lado e perde do outro, exclusivamente com a Klabin. Se você quer se expor ao dólar, a melhor forma é investindo diretamente no exterior em ativos que estão presentes em economias dolarizadas. Então, ali você pode, por exemplo, investir em ETFs norte-americanos. Tem formas muito mais eficientes e diretas, né, de você se expor ao dólar. E, claro, para você tirar também do risco Brasil, porque a Klabin é uma empresa brasileira, está sujeito às regulamentações aqui do nosso governo. E a gente sabe que a gente tem um ambiente de negócios muito mais inseguro do que em outros países. Por isso é importante, se você quer se expor ao dólar, e deve, na realidade, todos os investidores, se expor diretamente por meio do exterior. E a gente tem essa possibilidade até dentro mesmo da UVP Capital, a plataforma que a gente usa aqui com os nossos clientes da consultoria. Lá você tem uma conta internacional em dólar, então você consegue mandar seu recurso diretamente para o exterior para você se proteger dessa alta do dólar e internacionalizar o seu patrimônio. Maravilha. E você, José Jagger? Meu comentário, vou ler 2 aqui. Um é do Chuck Frank Voart. 1999. Sempre tá aí com a gente. Foi o que tu... Eu que separei esse aí. Roubou meu comentário. Não, Roubou não, é furto, sem grave ameaça ou violência. Notícia não tão irrelevante pro próximo episódio. Ah, esse aí mesmo. Esse você ia falar? mesmo. Esse que eu ia falar. Agora eu vou falar, Você então. roubou. Um abraço, Chuck. O amiguinho do Lula, Nicolás Maduro, acha que já tá podre. Olha a piada do cara, velho. Fala. Nicolás Maduro acha que já tá podre. Nossa. Meu Deus. Eu achei que era padre. Que ruim, cara. Antecipará Nossa. o Natal na Venezuela para 1º de outubro. Homenagem ao povo. Nós já vamos entrar nesse detalhe um pouco mais. E outro comentário meu é sobre o Bruno Melo 0263, que ele pergunta o seguinte: Manuel e Mengão parece que tiveram problemas lá na Arena Corinthians. Nem adiantou o pênalti Mandrake. Um abraço. Então, Manuel, você que nos assiste aí assiduamente todos os dias, vou pedir para você responder o comentário aqui do nosso amigo Bruno Melo, que eu senti uma pequena alfinetada aí para você que é Flamengo. Nós é Flamengo. É justo. Seguimos então com as notícias não tão irrelevantes. A primeira aqui que eu vou pular na frente para você dizer, que é basicamente sobre os acionistas de referência da Americanas, né? Já correspondem a mais 50% do capital social da empresa, cara. E aí, o que são acionistas de referência? Explica aí de forma bem simples para todo mundo. O acionista de referência é o acionista que qualquer pepino que tiver na empresa para resolver, são eles que vão estar à frente, que hoje estão detendo a maior parte do capital da empresa. Então a gente viu nos últimos meses aí um aumento na aquisição das ações americanas, o que é um pouco contraditório e irônico perante a situação financeira que a empresa vem demonstrando nos últimos anos, mas significa uma perspectiva muito otimista de alguns investidores que optaram por continuar investindo na empresa, o que talvez acredite em um possível turnaround da empresa, que a empresa volte aos patamares que estava antes e volte a crescer e gerar lucros. Embora o setor que ela esteja presente também seja um tanto quanto complicado, que é o setor de varejo, que conta com margens baixas e conta com uma volatilidade muito grande. Com margens baixas é complicado porque qualquer mudança de preço, qualquer alteração na economia, reflete diretamente no bolso do consumidor direto, que vai refletir diretamente na receita da empresa. As taxas de juros e todos esses processos econômicos aí são de grande impacto nesse setor em específico, que é o setor varejista. O varejo, ele é muito prejudicado pela movimentação da taxa Selic, pelo fato de que ele recebe principalmente em 12, 6 vezes, né? E aí, esse recebimento que, quando acontece no fluxo ou quando é antecipado, ele é totalmente influenciado pela taxa de juros da economia total. Então, aumentou a Selic, ele perde uma margem ali direta, né? O setor de varejo é muito, muito prejudicado com isso. E a outra notícia não tão irrelevante desse programinha vaga que a gente está tendo hoje é o Maduro. Isso? Fala a verdade, a gente tem que ser sincero com o povo. Olha a cara de cansado desse povo aqui, cara. Tá parecendo o Datena lá no programa. Então anima aí, vai. Anima aí. Maduro antecipa o Natal para 1º de outubro na Venezuela. Maduro antecipa o Natal para 1º de outubro na Venezuela. Chama, Então, mais Poatã! a política aí do nosso querido Nicolau, que Ele Quem entendeu- antecipou o quem Natal para entendeu, a população entendeu. ter peru. uma política aí de peru e circo, a gente vê que é claramente uma jogada política para que a população não preste a devida atenção na toda a crise política que está acontecendo lá e volte toda a atenção
pra esse pepino aí que é botar o Natal pra... Cara, é loucura, cara. Não tem sentido, cara. Ah, Mas tudo bem. Cara, parece um filme. Isso aí. O Parece- melhor é o discurso Maduro. Você já viu? Não, o que ele falou? Ele fica assim, com a mão. Em homenagem a vocês, em homenagem ao povo... Ele fala umas 5 vezes isso aqui. E o que ele falou foi o seguinte, cara. É que setembro e já chega Natal. É esse discurso do Maduro. Ó, E por isso, esse ano, em homenagem ao povo combativo, em agradecimento a vocês, vou decretar o Natal para o dia 1º de outubro. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança. Disse Maduro Paz, em discurso à televisão. felicidade e seguridade. Ele falou seguridade. bem assim. Bem assim no ele falou, discurso. Matheus. Aham. Nossa, que incrível. Sabe o que podia ser isso? Um episódio de Simpsons. Facilmente. 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 Pessoal, então se você chegou até o final do programa aí, 38 minutos, Eu achei, 36... sabe o que eu achei que você ia falar? Ah, Se você vai querer ser uma de nós, Winx. quando damos nossas mãos. Enfim, vai. Então, beleza. Se você chegou aqui no final do programa, já aí, 30 e tantos minutos, né? Num programinha bom, igual Bom. que teve hoje aí, né? Você é um herói. Parabéns a vocês. E aí você merece o quê? O que um herói merece? Um recado final vindo diretamente dos pulmões, cheio de fumaça que sai do nosso Sai queridíssimo mesmo. José Jagger. Com certeza. Primeira coisa que eu queria comentar é sobre o que o Edson tá falando esse programa inteiro, que a gente tá cansado. E eu vou explicar alguns desses motivos, tá? Segunda-feira foi aniversário do Raul. Se eu não tô- 62 anos. 62 anos, não tô perdido nas datas, né? Não, 62. Então a gente bebeu ontem. Segunda. Segunda a gente bebeu pelo aniversário do Raul. Ontem a gente bebeu de novo, a gente fez aí uma... A gente fez um evento aí especial, quem tá acompanhando o Instagram do Raul sabe. E hoje a gente tem mais um evento pra gente ir, eu e o Matheus, a gente vai beber de novo. Então, cara, pensando nisso que eu Tem, pensei, ué. Matheus. O Das que eu 7, pensei? 7 às 11 vai fazer o quê hoje? Não, o que eu pensei foi o seguinte, Matheus. Já que a gente tomou 3 dias, eu pensei assim, vamos dar uma... Tomar mais 3 pra fechar vamos- 6. Não, eu ia falar, vamos dar uma segurada pra você, mas o que eu pensei, te vender melhor. Agora que a gente bebeu 3, vamos engatar o resto da semana até segunda que vem. Vamos engatar o Só resto da falta semana. mais quinta e sexta pra gente terminar. Vamos. Fechou o programa então. A gente chegou Beber água, A por gente favor. chegou à conclusão. Faz bem pra saúde. Chegamos à conclusão então pra Ou finalizar o chimarrão. programa que o quê? Que o Matheus e o José vão se engatar. Até mais.